Fala, meus queridos, estamos aqui mais uma vez e hoje vou trazer um vídeo diferente falando sobre as 7 soluções para a falta de dinheiro, baseados no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, cujo, se você não leu, eu indico ele. Até na descrição eu vou deixar o link para você estar adquirindo o seu próprio livro. É incrivelmente muito bom, né? Você vai ver aqui histórias que fazem você repensar o seu dia a dia. Então, o homem mais rico da Babilônia, Arcade, né, da história, fala aberto a uma reunião de ensinamento como ele iniciou a sua vida, né, a se tornar um homem rico. Então, ele trouxe 7 principais que ele considerava 7 principais soluções que ele considerava as mais importantes para iniciar a sua vida rica, né? Para ser um homem rico. Então, a primeira solução, a gente já percebe que são coisas que, por mais que sejam de milhares de anos atrás, né? Como é a história da Babilônia, são coisas que são simples para os dias atuais, que a gente encontra muito, principalmente hoje, no mundo de redes sociais, internet, onde tem muita gente falando sobre finanças, educação financeira, então a gente vai ver que mesmo lá atrás também foi criado isso há muito tempo e que ainda serve para os dias de hoje e que é sim possível aplicá-lo no nosso dia a dia. Então a primeira solução era começar a fazer o seu dinheiro crescer. E como fazer isso, né? Então, o Arcade ele diz que nós temos que iniciar pelo nosso fluxo de recebimentos atual, né? Em uma reunião tinha diversas pessoas com diversos fluxos de recebimento, com diversos tamanhos de família, e todos encontravam-se na mesma situação, sem dinheiro. Então, ele diz como pode, né, uns ganhar mais, outros menos, e os mesmos estarem iguais, né? Então, sim, é possível fazer o uso para nós, para o nosso dia a dia, para o nosso mês, né, já que a gente recebe fluxos mensais de recebimento, tratando-se de pessoas ligadas ao CLT. Então, a primeira solução é, a cada 10 moedas recebidas, não gastar mais do que 9, né, trazendo para nós, né, o livro também fala sobre porcentagem, então, 10 a cada 100%, né, nosso salário, 10% a gente separar já caiu na conta, nem pensa, já separa esses 10% para não gastar e utilizar-se, né, da nossa vida mensal com 9 moedas, com 90%. Ele dá um exemplo ao senhor dos ovos, né, que quando todo mês ele tem uma bandeja de ovos, se ele das, dos 10 ovos que ele tem ali, se ele tira 9 todos os dias, vai chegar um momento que vai ter transbordando ali aquelas cestas de ovos, porque todo dia ele deixa um ovo e vai aumentando então o seu alimento, sua reserva. Então isso é um exemplo didático para entender que todo mês que você reserva 10%, esse montante, né, essas moedas de ouro, como eles gostavam de dizer, irá crescer com o tempo. Então, a segunda solução também é uma solução que a gente deveria já fazer, né, no nosso dia a dia, no nosso mês a mês, ano a ano, que é controlar os nossos gastos. Então, no final de cada lição, ele deixa a parábola sobre a lição, né? Então, controlar seus gastos. O que é a solução para isso? É fazer um orçamento, né, de nossas despesas, de modo que a gente possa ter dinheiro para pagar pelo necessário, pelos prazeres, né, nossos desejos, sem depender de mais do que 9 décimos do seu ganho, ou seja, sem depender de 90% do nosso salário. A gente não pode mexer nos 10% do salário. A terceira solução que ele traz é multiplique seus investimentos. Colocar a moeda de ouro para trabalhar de modo que ela possa reproduzir-se como um algodão nos campos, né? E trazer lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente
para dentro das nossas bolsas. Eles falavam muito sobre isso, sobre moedas na bolsa, tilintando, fazendo barulho, né, que traz satisfação para quem carrega a bolsa cheia, ao contrário daquele que nada tem em sua bolsa. Então, multiplicar os investimentos, naquela época eles tinham poucas, talvez poucas opções, né? Lá no livro eles citavam em ser um emprestador de dinheiro, mas ao mesmo tempo ter cuidado a quem empresta, porque é nosso dinheiro que está sendo colocado em risco, investir, né, em ovelhas, camelos, cavalos para revender com lucro. Então, associar-se, né, naquela época, associar-se ao ferreiro que construía espadas e escudos, mas não tinha condição de comprar material, então ele tomava empréstimo para comprar material e depois dividia os lucros das vendas com o emprestador. Então, multiplicar esse dinheiro que todo mês, depois de longo tempo, a gente guardou 10% da nossa renda. E nos dias de hoje, a gente tem muitas formas, né? Acesso à internet facilita muito, muitas formas de fazer esse dinheiro render, como de forma segura, aplicar num CDB, num tesouro direto, né? De forma mais nível, uma maior senioridade, por assim dizer, investir em ações, fundos imobiliários que traz renda mensal. Então, hoje nós temos aí investimentos online a ser feito, né, que são o mercado de ações, como também podemos buscar formas de fazer esse dinheiro multiplicar, sendo comprando produtos a um baixo custo e revendendo a um custo maior, multiplicando os nossos investimentos. Então, a quarta solução é proteger o seu tesouro contra a perda, né? Então, ele fala que proteja suas economias contra a perda, investindo onde o principal esteja salvo, onde a gente possa reivindicar esse dinheiro quando a gente quiser, né? Consultar ali, ele fala sobre consultar pessoas experientes, né? Que entendam sobre isso, que lidam com dinheiro habitualmente, né? Que tragam, né? Tirócino também é a palavra experiência, que deixe que a experiência deles proteja nossos tesouros contra investimentos de alto risco. Então, não deixarmos, né? Ele fala sobre a gente não deixar se iludir por altos ganhos, né? Então, a gente tem aí as pirâmides que prometem 10%. Então, não deixar a gente se iludir por essas, que ele diz que rendimentos de alto, alto retorno são como sereias a nos encantar e nos levar, né, para o prejuízo, nos levar para a morte. Então, proteger o nosso dinheiro contra a perda também faz parte da solução, que é não buscar algo que faça nos levar ao fracasso, a ter o nosso acumulado, o nosso tesouro que se acumulou durante tanto tempo perdido, né, por ambição de ganhar mais do que realmente é possível, do que é necessário. Então, a quinta solução, ele diz para fazer o seu lar um investimento lucrativo. Então, é aquela ideia de que pagar aluguel é apenas um custo, né? Ele fala sobre hoje bons homens pagam aluguéis abusivos, né, para ter um lar para suas famílias, porém vão pagar eternamente, né? Não vai ter nada após a morte, nem para deixar, né, de herança. Então, fazer o seu lar um investimento lucrativo, que é conseguir, né, hoje, trazendo hoje, conseguir financiar, né, que hoje é a única forma que a gente consegue financiar a nossa casa, pois a conclusão é que em determinado período que a gente vai abatendo as parcelas, vai abatendo a nossa dívida, vai chegar ao fim. E ao chegar ao fim, a gente vai ter apenas os impostos a pagar sobre essa casa, sobre o lar, né? E manutenção. Então, é algo que vai deixar de ser um prejuízo mensal, a sua bolsa, você não vai ter que desembolsar mensalmente para toda a vida, sem contar que em futuro próximo você pode deixar, né, para os seus filhos, para os seus herdeiros.
Então, a sexta solução é assegurar uma renda para o futuro, que meio que se, na minha visão, né, meio que se liga com o guardar 10%, porque a gente vai guardar 10%, vai multiplicar, já liga com a próxima lição, que é multiplicar os investimentos. Então, após a gente guardar 10%, após a gente multiplicar esses 10%, então a gente tem que pensar no que? A gente tem que pensar no futuro, né? Seja previdente, ou seja, a gente tem que fazer a previsão da nossa necessidade futura, da nossa velhice, né, com o pensamento de proteger a nossa família. Então, ele quer dizer, vai chegar um momento que nós não teremos mais fôlego para trabalhar, nós não teremos, talvez, nos dias de hoje, a gente pode dizer, vontade de trabalhar, mas na aposentadoria que nós podemos ter de certeza hoje, que é o INSS, isso vai garantir a proteção da nossa família, isso vai garantir as necessidades da nossa família. Então, pensar no futuro é também reservar todos esses 10%, essa multiplicação dos 10%, é reservar ela também para o nosso futuro. Porque eu gosto de dizer que o meu eu do futuro, Jason, de 50 anos lá na frente, ele não tem nada. Ele é alguém que está lá parado e não tem nada, não tem dinheiro, não tem casa, não tem nada. E tudo que ele vai ter, esse Gerson de 50 anos, eu, o Gerson de 30 anos, 31, 32, 33, até chegar lá, esse eu do presente é que vai dar condições para esse meu eu de 50 anos desfrutar algo, de viver algo. Então, o meu futuro depende de mim fazer algo a respeito no meu presente. Então, quando a gente fala em assegurar uma renda para o futuro, a gente fala para assegurar a nossa vida, a nossa aposentadoria, a nossa família. Então, de nós mesmos, a ponto de que nós não conseguiremos mais trabalhar por questão de idade, por questão de saúde, ou porque realmente eu não quero mais trabalhar, mas aí eu vou ter uma renda mensal de todo esse investimento, de toda essa renda que eu obtive durante anos, guardando, multiplicando, transformando ela numa renda mensal no meu futuro, quando eu, enfim, descansarei. E a sétima solução é aumente sua capacidade de ganhar. Então, como aumentar a nossa capacidade de ganhar? É cultivando nossas próprias aptidões a ponto de a experiência que carregamos, né, estudar mais, né, somar conhecimento, então, ao ponto de que tudo isso que a gente carrega, que a gente se transforma e que a gente acumula de conhecimento e habilidade, né, que ele, que ele possa nos trazer mais retorno, que nossa senioridade possa nos trazer maiores salários, né, maiores rendimentos, que todo o nosso conhecimento e a nossa aptidão aperfeiçoada tenha um custo valioso, né? Ou seja, a gente tem que respeitar nós mesmos, o nosso custo, o nosso valor, que nós temos que exigir o nosso real valor perante as nossas habilidades, nossas competências, as nossas aptidões. Então, a sétima solução é nunca deixar, né, de cultivar isso, de cultivar as nossas aptidões, de cultivar os nossos conhecimentos, a ponto de que esse resultado traga mais receita para o nosso bolso e assim a gente fazendo todo o papel que deve ser feito, que é receber, acumular, multiplicar, a gente vai chegar em um momento de clareza, em um momento de que eu gosto de chamar de liberdade financeira, aonde a gente vai poder escolher se eu posso ou não se eu quero ou não trabalhar, aonde eu quero trabalhar por tal ou tal salário. Se aquela empresa me faz feliz, eu posso ir buscar trabalhar lá, ou eu posso sair de uma empresa que já não me faz feliz. Então, a liberdade financeira, ela liberta o homem das amarras, né, das prisões que a gente acaba nos colocando por não ter dinheiro, por, por não ter controle da nossa vida. A gente acaba sempre tá correndo atrás, a gente está sempre correndo atrás e nunca dá conta de chegar no final.
A gente está sempre batalhando para pagar as contas no final do mês e chega um momento em que a gente não tem liberdade, que a gente não tem dinheiro e que a gente não tem nada a não ser o resto da vida para viver numa vida que seja financeiramente ruim, né? Que a gente está sempre ali, que é o que das grandes maiorias dos aposentados hoje, ou depende de parentes, ou tem força suficiente para trabalhar num segundo emprego, porque só a aposentadoria não adianta. Mas até que ponto, né? Até que ponto ou fica dando prejuízo não fica dando trabalho para os familiares, ou não tem familiares, não conseguem um segundo emprego e passam extrema necessidade em seus lares. Então, pessoal, esse é o primeiro de 3 vídeos que eu quero fazer sobre o livro. Tem também aqui outras histórias incríveis, mas as próximas histórias que eu quero contar é sobre as 5 leis do ouro que tem aqui no livro e também como sair das dívidas, né? Conforme o personagem aqui nos mostra um fato que eu vou expor mais nos próximos vídeos. Então, se você não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like, curta, compartilha, comente. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.